Você não deve fazer dieta para emagrecer. Nós fazemos dieta porque dieta tem uma finalidade. E a finalidade não é tornar o nosso corpo magro ou mais musculoso. Isto vai acontecer, mas como uma consequência da razão real de por que nós fazemos dieta. Lois, por que nós fazemos dieta? O objetivo real da dieta não é tornar o seu corpo magro. Você terá um corpo magro se tu fizer dieta, mas não foi a dieta em si que levou você a isso. Você precisa primeiramente entender qual é o real motivo de se fazer dieta. Mas antes, eu te convido para que você se inscreva no meu canal, para que você receba notificações dos próximos vídeos e pedir para você também para curtir aqui, para dar um apoio para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Então, vamos lá. Seguinte, Lois, por que então eu devo fazer dieta? A dieta é uma ferramenta pedagógica que tem a finalidade de moldar o seu caráter e a sua personalidade, de modo que você desenvolva virtudes e habilidades como domínio próprio, paciência, perseverança, domínio sobre as suas emoções, gerenciamento sobre essas emoções. A dieta tem o propósito de fazer com que você pare de comer as suas emoções, de afogar os seus sentimentos, as suas mágoas, de modo que você consiga estar no controle da sua vida, de modo que você racionalize a tomada de decisão. Você começa a perceber que quando você resolve essas questões, que é a razão real, o seu corpo vai se tornar mais magro. Enquanto você ficar numa tentativa de fazer dieta após dieta, regime após regime, corta isso, corta aquilo, você está tentando mudar questões externas sem antes mudar a questão interna. Isso não vai te levar a ter um corpo mais magro, mas na verdade isso vai te levar ao quê? A mais frustração. Vai ser apenas mais uma dieta, mais uma dieta, mais uma dieta, e você vai ficar cada vez mais frustrado, porque você está tentando emagrecer apenas fazendo a dieta, mas sem resolver a real razão que leva você a não ter esse corpo magro, que é você não ter controle sobre a própria vida. É você não conseguir lidar com a frustração do seu trabalho, com aquele dia cansativo, com aquele chefe que te cobrou, com aquele dia que você sofreu uma frustração no seu relacionamento, que você brigou com o seu namorado, com a sua namorada, e como você não consegue lidar com tudo isso que tu tá sentindo, tu come. Como você não consegue lidar com a dor, você tenta aliviar aquela dor comendo a sua pizza, comendo aquele doce. Você usa a comida como um mecanismo de escape da realidade em que você está vivendo. Então você percebe que a dieta em si não vai tornar teu corpo mais magro, sem antes você resolver a raiz do problema. E a raiz do problema é interna. Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito e que ilustra muito bem o que eu quero dizer, que quando os discípulos de Jesus foram comer, eles não lavaram as mãos. E os fariseus, os religiosos da época, eles simplesmente criticaram Jesus porque os seus discípulos não cumpriram essa prática cerimonial de lavar as mãos. E quando criticado, Jesus respondeu: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Isso tem tudo a ver com dieta. Se você não resolver a questão interior que te leva a ter uma desordem no seu comportamento alimentar, se você não resolver as questões interiores, você não vai conseguir emagrecer. Enquanto você não se deparar nu diante do espelho, com a sua alma despida, percebendo que você é egocêntrico, que você é um fujão da sua realidade, que você não está mais no controle da sua vida, que você é gerenciado pelas suas emoções, que as suas emoções te controlam. Enquanto você não se olhar no espelho e ver aquilo que você realmente é, você não vai para frente. Não se trata apenas de montar uma dieta e como nutricionista eu ir lá prescrever para você proteína, carboidrato, gordura, dividir as refeições. Não basta apenas fazer isso, porque só fazer isso não vai levar você a ter um corpo magro. Por isso que eu sempre digo no meu consultório, entre você estar aqui da onde você está partindo, para você chegar onde você quer ter esse corpo mais magro, você vai ter que criar uma ponte, e essa ponte é criada pela psicologia e pela espiritualidade.
Se você não construir essa ponte, você não consegue chegar do outro lado. Então você precisa procurar um psicólogo, você precisa resolver as suas questões espirituais para que você também consiga executar a dieta. Porque se simplesmente tentar executar uma dieta, apenas seguindo regras, você pode até ter um corpo magro no curto prazo, mas você não consegue sustentar esse corpo por muito tempo porque as questões internas não foram resolvidas. Você ainda não consegue gerenciar suas emoções. Eu sempre digo no meu consultório que as pessoas precisam se tornar mais humanas durante o processo de emagrecimento. E como que elas se tornam mais humanas? Agindo conforme a espécie. Nós somos animais racionais. A racionalização da tomada de decisão, ela é importante que ela seja desenvolvida, que essa virtude ela seja cultivada. Eu preciso parar, pensar, avaliar, analisar as consequências e então tomar a decisão. Não simplesmente ver um alimento, é gostoso, eu quero prazer agora, então eu como. Agir dessa maneira impulsiva não é agir conforme a nossa espécie, a espécie humana, que é racional. O problema é que nós fomos ensinados desde pequenininhos a siga seu coração. Faça o que o seu coração manda, ouça o seu sexto sentido. Então vem a Disney e diz que o importante é ser feliz. E você ouve carpe diem, aproveite o dia. Ou seja, nós somos ensinados desde a infância a sermos impulsivos, a seguirmos os nossos corações, as nossas emoções. E o problema é que quando nós fazemos isso, nós fazemos coisas erradas. Em qualquer sentido, não é somente no âmbito alimentar, mas nos relacionamentos, as decisões que a gente toma no trabalho. Por quê? Porque nós acabamos seguindo a maneira que nós fomos ensinados. O fato é que se hoje você entender que emagrecimento é muito mais do que só seguir uma dieta, mas é controlar as emoções, é começar a confrontar as suas dores, os seus traumas, porque isso pode começar lá atrás. Talvez você que está me ouvindo agora já tenha se deparado com isso com alguém na família, você vivenciou isso. As coisas começam lá atrás na família, quando aquela criança chega em casa e quando ela chega para o pai e ela fala: pai, olha o trabalho que eu fiz, aquele pai diz: sai daqui que agora é a hora do futebol. Então o que aquele pai faz? Ele pega a sua cerveja, começa a beber aquela cerveja e aquela criança triste vai procurar a mãe diz: não, agora é a hora da novela, você sai daqui e depois a gente conversa. Então essa criança rejeitada vai para o quarto, o que ela tem? O Ruffles. O Ruffles vai estar lá. A pipoca doce que ela vai estar lá. O Cheetos vai estar lá. Então, para aquela criança, a comida passa a tornar-se uma referência de afeto. Então, para ela, a comida não é apenas alimento, nutriente que ela está consumindo. É alguém que a abraça. É alguém que está para ela ali quando o pai e a mãe não tá. E como que você acha que é quando eu chego aqui no meu consultório e o paciente 120, 130 quilos, obeso, às vezes até mais magro, ele relata que ele não consegue emagrecer. Muitas vezes o problema está lá atrás. Chegar para essa pessoa e dizer para ela que ela tem que fazer déficit calórico, é dizer que ela tem que comer menos. E dizer que ela tem que comer menos é afastar ela daquela referência de afeto e amor, que é a comida. Então vocês percebem que emagrecer é muito mais complexo do que só fechar a boca. E talvez a tua dificuldade de emagrecer seja essa. Porque talvez você nunca tenha parado para pensar que a questão é muito mais profunda. Não é simplesmente ficar procurando no Google qual que é a melhor dieta, corta carboidrato, não corta carboidrato, fraciona, qual estratégia que é melhor, cetogênica, low fat, high carb, low fat, qual que é a melhor estratégia. Ao invés de ficar só pensando na estratégia, pensa na raiz do problema, nas suas frustrações, que você acaba não conseguindo lidar com elas, então você come. Todas as vezes que você não consegue lidar com a rejeição, então você pede uma pizza porque você foi rejeitado naquele dia. Tente resolver esse problema. Tente correr atrás disso como? Cultivando a sua espiritualidade, procurando um bom psicólogo. Se você está tendo dificuldade de emagrecer e essas coisas fazem conexão com aquilo que tu está vivendo, procura um terapeuta. Tu precisa de terapia cognitiva comportamental para que possa estar te ajudando, não apenas de um nutricionista. E quando você procurar um nutricionista, procure um nutricionista que ouça você. Eu sempre falo para as pessoas que eu acompanho, os nutricionistas que eu acabo mentorando, eu falo para eles, é muito importante a escuta ativa, que é ouvir o paciente. Então, quando você for procurar um procura um nutricionista que vai te ouvir,
que vai entender a tua história, de onde que você veio, a realidade que você vive, para que ele prescreva uma dieta levando em consideração toda a tua realidade. E procure um Nutri que entenda que não adianta ele dominar todas as técnicas, não adianta ele dominar todas as estratégias nutricionais. Esse nutricionista precisa entender que quando entra uma pessoa no seu consultório, ele está tocando uma alma humana. E quando ele toca uma alma humana, ele precisa ser outra alma humana.